Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acabei de terminar de ler A Condição Humana, do André Malraux, e eu fui pesquisar na internet brasileira sobre algum vídeo de alguma pessoa fazendo alguma resenha, alguma coisa assim, em português, e eu não achei praticamente nada especificamente sobre esse livro. Eu achei um vídeo de um professor português falando um pouco, mas é um vídeo muito bom, mas é um vídeo de 5 minutos. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, caso alguém queira ver, mas eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre esse livro tão importante. Talvez tenha sido um dos melhores livros que eu já li na minha vida, e o fato de não ter absolutamente nada na internet sobre esse livro é um pouco preocupante. Então, eu não sou nenhum professor, eu não sou formado em nada, em literatura. Eu sou só uma pessoa que leu o livro, gostou muito e tá aqui tentando fazer um pequeno trabalho público, talvez, para qualquer outra pessoa aí na internet que esteja querendo ouvir ou falar sobre. Porque geralmente quando a gente termina de ler um livro, a gente quer falar sobre, ou ver alguma pessoa falando sobre, pra, enfim, ver o que outra pessoa entendeu do livro. E como não tinha ninguém para fazer isso pra mim, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Então, se você chegou, se você encontrou esse vídeo, é, a minha empreitada teve sucesso. Bom, se você chegou nesse vídeo porque você quer ler A Condição Humana também, e que é uma possibilidade, é, leia. Leia A Condição Humana porque é um livro simplesmente incrível. É um livro assim que reúne um detalhamento histórico e um peso filosófico assim, impressionantes. É uma das melhores peças de literatura do século XX e quem disse isso foram os grandes especialistas em literatura. É... Mas também se você ainda não leu o livro, você pode deixar para ver esse vídeo depois, porque ao longo do vídeo eu vou falar várias coisas que acontecem na história. Então, para não perder a graça do livro, você pode de repente pausar o vídeo agora e quando você terminar de ler você volta aqui, porque eu vou contar coisas que acontecem no final do livro. É... Bom, então é isso. Acho que eu vou começar aqui a falar. Eu tô usando essa boina para tentar parecer menos desarrumado, visto que o local onde eu tô gravando esse vídeo também já não é o mais bonito. Então, bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre. Isso não importa, mas enfim, falar sobre o livro que eu tenho. Essa aqui é a edição mais comum que você pode encontrar, eu acho, da Condição Humana, a edição da Abril. Eu consegui o meu livro na estante virtual por R$ 8. Eu acho que foram os R$ 8 mais bem gastos da minha vida. Ele está em perfeito estado. É uma edição de 1972, mas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá em perfeito estado. Tá em perfeito estado. Tem edição de bolso, outras coisas, eu achei essa edição bem bonita. Mas, ok, vamos falar sobre o que realmente importa, sobre o livro mesmo. Então, esse livro aqui foi escrito pelo André Malraux. Eu não sei se a pronúncia tá certa, André Malraux, porque eu não sei falar francês, mas deve ser alguma coisa assim. Eu vou falar ao longo do vídeo André Malraux. O André Malraux, eu acho que ele é o melhor exemplo de intelectual aventureiro que a gente pode encontrar no século XX. Porque ele foi um cara que esteve presente assim, nos momentos mais importantes do desenvolvimento da história do século XX. Esse livro, que se passa na China, né? Ele esteve presente na China na época que aconteceu na época um pouco depois, se eu não me engano, dos acontecimentos narrados nesse livro. Então, assim, ele tinha uma ótima noção de como era a realidade chinesa da época. Ele também tem um outro livro muito famoso, acho que é o segundo livro mais famoso dele, que é A Esperança. Eu ainda não li, mas eu tô com muita vontade de ler. Então, esse livro se passa na Guerra Civil Espanhola. Ele foi combatente na Guerra Civil Espanhola. O André Malraux, ele era membro do Partido Comunista francês, e quando começou a Guerra Civil Espanhola, ele junto com, enfim, vários outros escritores, eles foram para a Espanha combater. E ele lutou então ao lado dos anarquistas e dos comunistas, né, dos republicanos, socialistas, contra as tropas fascistas do Francisco Franco, que acabou ganhando a guerra. Que mais? Ah, sim, depois disso ele virou, depois que acabou a Guerra Civil Espanhola, ele participou da resistência francesa contra a ocupação da Alemanha nazista. E por fim ele saiu do Partido Comunista e depois ele virou ministro da Cultura do Charles de Gaulle, né? O primeiro-ministro francês. Isso depois da Segunda Guerra. O André Malraux, ele é talvez um dos 3 maiores nomes da literatura francesa do século XX, junto ali com o Albert Camus e com o Sartre.
Então esses três talvez figurem como os nomes mais importantes desse tipo de literatura. Esse livro tem uma carga histórica impressionante, assim, se você quer aprender sobre a Revolução Chinesa, sobre a história da Revolução Chinesa, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse romance. Porque o nível de detalhamento histórico, enfim, como ele vai narrando as coisas, ele se aprofunda muito na história da Revolução Chinesa. Se você quer entender como o Partido Comunista rompeu com o Kuomintang, ou aliás, como o Kuomintang traiu o Partido Comunista Chinês, esse livro é perfeito, se você é um interessado por história. E também se você é interessado por filosofia, esse livro aqui é o livro perfeito para você. Não perca tempo, lê esse livro. Porque esse livro vai, enfim, questionar o que é a condição humana. Assim, um questionamento filosófico de primeira linha. É realmente muito, muito, muito interessante. Você pode ter uma crise existencial lendo esse livro e é por isso que ele é tão interessante. Bom, então, eu tô com um roteirinho aqui do lado só pra não me perder, porque eu tenho preguiça de editar vídeo. Então só vou ficar aqui falando eternamente até eu passar a minha ideia completa. Bom, ok. Falei do autor do livro, beleza. Então vamos contextualizar onde se passa a história, no tempo e no espaço, né? A história da condição humana. Bom, no tempo estamos no ano de 1927, na cidade de Xangai, na China. A cidade de Xangai era a mais importante cidade chinesa nessa época. Por que era a mais importante cidade chinesa? Porque era ali onde se concentrava toda a produção, tudo que vinha do interior da China era ali concentrado na cidade de Xangai e dali exportado, né, para fora do mundo, escoado da China. Nesse momento a gente está vivendo algo muito complicado na situação política geral chinesa. Seria que insano da minha parte tentar explicar, me aprofundar na política chinesa do começo do século XX num vídeo que é para ter, não sei, 10, 15 minutos. Então eu não vou nem tentar fazer isso. Até porque eu tô muito longe de entender por completo esses acontecimentos e não sou também especialista na área. Então, caso você queira se aprofundar, tem muitos vídeos interessantes aí de professores de história, esse tipo de coisa. Então, mas assim, no meu papel de apenas leitor, eu posso tentar fazer uma explicação bem grosseira, assim, então é isso que eu vou tentar fazer. Basicamente estava acontecendo uma guerra civil na China nessa época, né? Então nós tínhamos uma frente unida lutando contra os senhores da guerra, os senhores feudais, né? Que eram os resquícios ali da época da China dinástica, que tinha sido derrubada pelo Sun Yat-sen, né? Então nós temos os revolucionários, a frente unida, Sun Yat-sen idealizador, versus os senhores da guerra, os senhores feudais que ainda controlavam boa parte do território da China. Então nós temos essa guerra civil. A Frente Unida ela é formada por dois grandes atores. O primeiro deles é o Kuomintang, que foi o partido fundado pelo Sun Yat-sen, mas nessa época ele estava sob o controle de um cara chamado Chiang Kai-shek. Então, o que era o Kuomintang? O Kuomintang ele era um partido que reunia ali a burguesia chinesa, a classe média chinesa, mas tinha também elementos socialistas, né? Nacionalistas ali, socialistas, e alguns comunistas na primeira divisão, como o livro retrata. Então nós tínhamos ali o Kuomintang. Nós também tínhamos o Partido Comunista Chinês, né? Fundado, se eu não me engano, em 1922, mesmo ano do Partido Comunista Brasileiro, mas essa informação pode estar errada, eu só me veio a cabeça falar isso agora. Nós temos ali o Partido Comunista Chinês, inspirado na Revolução de 1917 na Rússia, seguindo os ideais do marxismo-leninismo. Então são essas duas forças que estão unidas combatendo os senhores feudais, os senhores da guerra, e a história se passa em Xangai. Então a história vai narrar como os operários, os comunistas, se organizaram para tomar a cidade, né? Fizeram uma grande greve, tomaram a cidade, tiraram a cidade do poder dos senhores feudais, ali depois chegaram as tropas do Kuomintang, ou seja, fizeram um trabalho pesado em Xangai, e, enfim, vendo essa situação, a burguesia de Xangai é muito ligada ao capital externo, e o livro fala muito disso, da burguesia chinesa, dos banqueiros chineses muito ligados ao capital externo. Eles olharam a cidade sendo tomada pelos comunistas, eles foram até o Chiang Kai-shek e falaram assim, bom, nós não podemos tolerar a cidade sendo conquistada pelos comunistas, o comunismo está se tornando uma coisa muito forte na China. E foi aí que Chiang Kai-shek, né, que atendia aos interesses da burguesia chinesa, ele resolve trair o Partido Comunista, né, quebrar essa aliança. Então ele se aproveita do Partido Comunista para tomar a cidade, né, junto ali na força. Só que aí ele quebra essa frente única num episódio conhecido como Massacre de 1927, ou Massacre de Xangai, que foi quando as tropas do Kuomintang
mandaram desarmar os comunistas, e a Internacional Socialista, que estava na cidade de Hankou, situada na cidade de Hankou, concordou com essa narrativa. Enfim, eles aceitaram serem desarmados, e no momento que eles foram desarmados, o Kuomintang simplesmente realizou um massacre. E a ala de direita do Kuomintang realizou um massacre, matou todos os comunistas da cidade, ele grande parte, enfraqueceu muito o movimento, e também limpou todos os comunistas e os socialistas do partido Kuomintang. Então ali só sobraram os seguidores do general Chiang Kai-shek. Ele acabou com os comunistas e com os socialistas que existiam dentro do Kuomintang e acabou com o Partido Comunista. Então o livro se passa ao redor desses fatos. E ele narra a história dos personagens ao redor desses fatos. E é muito interessante, como eu disse no começo do vídeo, se você se interessa por história da China, esse livro é perfeito para você, porque a profundidade com que ele narra as coisas é realmente impressionante. Bom, ok, tendo falado agora dos processos históricos, enfim, que o livro aborda, acho que seria interessante partir para a parte filosófica do livro. Justamente o que interessa ao leitor, né? Bom, então, é claro que a minha opinião não é a única, não é verdadeira. Eu estou postando esse vídeo justamente porque eu queria ouvir pessoas e queria ver outras pessoas falando sobre esse livro para poder, enfim, expandir a minha interpretação, abrir, né? Dar uma envergadura maior pro que esse livro consegue passar pra gente. Mas, bom, então girando ao redor da condição humana, um dos pontos fortes desse livro são os diálogos. Acho que é aí que a gente se apoia nos diálogos para entender a mensagem filosófica do livro. Esse livro ele tem diálogos muito bem desenvolvidos, diálogos muito introspectivos, eu diria, diálogos que revelam muito sobre os personagens. E é dentro desses diálogos que está a chave para entender a questão filosófica da condição humana. Tem um diálogo específico, que é o diálogo entre o Sr. Gizzers e o Ferral, em que o Sr. Gizzers fala sobre o homem querer fugir da condição humana, querer se tornar Deus. O homem tenta sempre fugir da condição humana, o homem quer se tornar Deus do seu próprio destino. O homem quer dar um sentido à sua vida. É mais ou menos isso que o Gizzers tenta passar ao Ferral. Eu até anotei aqui. O homem tenta dar sentido à sua existência na medida em que ele transforma o mundo. Isso tem tudo a ver com o livro que fala sobre revolução. O homem tenta dar sentido à sua existência na medida em que ele transforma o mundo. O homem tenta fugir da condição humana sendo o Deus do seu próprio destino. A gente consegue observar isso na história de cada personagem. Assim, cada personagem tem uma história de vida muito bem desenvolvida. E, assim, isso se aplica perfeitamente ao personagem Chen, que é um dos personagens mais importantes do livro. Então, Chen, em determinada parte do livro, se fala que ele era uma pessoa que não tinha muita esperança de viver, não tinha muita vontade de viver antes da Revolução, vivia meio sem sentido. Só que Chen encontra um sentido para a vida dele. Chen encontra um rumo, encontra algo que faça a vida dele valer a pena. E esse algo é o momento onde ele consumaria um ato de terrorismo contra Chiang Kai-shek. Aquilo dá sentido à existência de Chen. Aquilo faz com que Chen torne-se Deus do seu próprio destino, fuja à condição humana, seja o dono do seu próprio destino. É aquele momento onde ele terá o total controle sobre si, terá o total controle sobre tudo. Nada... Enfim, ele será uno. Bom, tem outros personagens, tem também o Katol, que é o meu personagem favorito. Katol. Katol, a esposa do Katol, tinha morrido e, assim, parece no livro que deixa entender que Katol vive pela revolução, vive ali para tentar consumar a revolução. Esse talvez seja a forma com que Katol tenta transformar o mundo, escapar da sua condição humana. Uma coisa interessante sobre o Katol é que o livro mostra que ele já esteve à beira da morte em várias vezes. Tipo, quando ele quase foi fuzilado na Sibéria, mas sobreviveu. Ou quando ele vai tomar o cianeto no final do livro, que é uma das partes mais importantes, é uma das partes mais interessantes do livro, na hora que ele vai tomar o cianeto, mas ele dá pro Swan. Ou mesmo na hora que eles estão combatendo no posto ali, quando o movimento já foi traído, ele é metralhado, mas depois ele sobrevive. O Katol ele sempre escapa à morte. Enfim, outros personagens. Temos o Klapik. A palavra perfeita para definir o Klapik é o jogo, a sorte. A vida dele é uma aventura, entrega a sorte, entrega a negociata, ao crime. É uma coisa muito irregular. Em determinado momento do livro fica muito claro que ele entrega a vida dele e a vida dos outros. Ele joga a vida dos outros, né? A vida do Kyo
no jogo, ele aposta a vida dos outros. Então a vida não tem muita importância para ele. Família, estabilidade, tudo isso não importa para ele. Essa é a maneira com que ele tem de ser o dono do seu próprio destino, é entregar o seu destino à sorte. Essa história do Clapic, na minha interpretação. Temos também a May, personagem feminina. A May, pelo que eu interpretei do livro, a forma que ela tem de fugir da condição humana, de escapar, de ser dono do seu próprio destino, é talvez dando amor, passando amor aos outros. Quando ela se entrega ao doente, tem relações sexuais com o doente, enfim, porque são os últimos momentos de vida deles. Ou quando ela, no final do livro, parte para a União Soviética para ser médica. Talvez essa seja a função da vida de Chen. Vamos ver outros personagens. Temos Hammerich, que talvez seja o Hammerich, enfim, não sei a pronúncia, talvez seja o meu personagem, um dos meus personagens favoritos. Hammerich, que vivia numa situação de opressão ali na família dele, com o filho dele doente, a esposa dele doente, e ele não tinha para onde fugir. E talvez a maneira com que o Hammerich encontra para escapar isso é dando troco na vida dele, uma vida dele a vida que negou tanta coisa para ele, né? Quando a família dele é morta durante o massacre de Xangai, ele finalmente sente-se libertado, sente-se livre para entregar sua vida. E assim ele faz quando ele se vinga do soldado do Kuomintang, quando ele entra em luta corporal com o soldado Kuomintang e mata o soldado Kuomintang. Talvez ali seja o momento onde ele deu o troco de tudo que a vida negou para ele. Ali ele se torna dono do seu próprio destino. Ali ele se liberta da condição de apenas uma marionete. Assim, afetado pelas situações do ambiente. Praticamente já falei de todos os personagens. Também não poderia deixar de faltar o Gizzers. Acho que o Gizzers é o personagem que assim, mais claramente mostra como ele escapa. O Gizzers e o Ferral, que eu vou falar depois. Os personagens que mais claramente mostram como eles escapam da vida, assim. O Gizzers é através do ópio, né? Que era um vício muito forte na China daquela época, o ópio. Então o Gizzers, quando ele entra no estado de transe através do ópio, ele escapa da realidade. Ele entra em paz, não existe a dor, né? Como ele diz, a dor é uma coisa que existe na realidade humana, física. O Ferral é um outro exemplo. O Ferral é o personagem, assim como o Clapic, ele é um personagem que veio do Ocidente. Então, ele assim, é uma pessoa muito rica, ele representa o grande capitalista da história, ele tem, enfim, fábricas, concessões na Indochina, essas coisas, mas ele é uma pessoa muito miserável, ele não consegue, enfim, a questão do Ferral é que ele não consegue enxergar na mulher mais do que um objeto, mais que algo que dê satisfação para ele. E é exatamente isso que acontece no envolvimento dele com a mulher no livro. Ele apenas gosta de dominar as pessoas, não enxerga nada além, não consegue ter uma amizade, um amor verdadeiro. Não passa disso pro Ferral, ele só vê objetos nas pessoas, só vê mercadorias. Tudo é uma grande negociata, tudo se compra com dinheiro e a humanidade no Ferral é quase que inexistente. Ele é um homem muito rico, mas é um homem muito miserável. Bom, acho que eu já falei de todos os personagens, talvez. Sim, falta o mais importante da história, sem dúvida. Falta o Kiyoshi. Ele é o personagem mais importante da história e ele acho que é o personagem mais difícil de se dizer, assim, qual é a razão da vida do Kyo. Porque é o mais difícil, sem dúvida, o mais difícil. É uma das perguntas que fica pra você. Até o Gizzers, não. O Gizzers, que é o pai dele, né? Não sabe dizer. Mas talvez seja se entregar pela revolução, seja se entregar pela luta dele, pelos ideais que ele acredita, né? Segundo o livro. Um dos momentos mais importantes pro Gizzers, né? Pro Kiyoshi, é quando ele está prestes a morrer, engolir a cápsula de cianeto, né? Quando eles estão ali reunidos, o levante tinha acabado, tinham sido traídos, eles estão ali aglomerados. E ele diz que ele viveu entre os homens que ele queria viver, ele viveu as lutas que ele queria viver, ele fez a vida da forma que ele queria fazer. Então talvez seja isso, porque o Kiyoshi, pelo que eu entendi no livro, ele não era operário, ele não era pobre. A família dele, o pai dele era professor universitário, mas ele escolheu viver entre os operários, ele escolheu lutar a vida dele. A entrega da vida do Kiyoshi foi o que deu sentido à vida dele. Mas é uma entrega diferente da revolução, é uma entrega diferente à revolução que acontece com o personagem Katol, assim. Seria um pouco mais difícil de explicar. Se você tem a sua opinião, por favor, deixe nos seus comentários, porque eu adoraria ler e entender. Eu tô fazendo esse vídeo mais porque eu quero entender mais sobre o livro do que, enfim. Bom, então, eu acho que eu não podia deixar de falar da última frase do livro. Assim, eu diria que seria prepotência dizer que essa é a frase mais importante do livro, mas a importância que essa frase carrega é inegável para o entendimento que a gente tem nesse livro. É uma das últimas frases do livro, na fase justamente com que o
que o Kyo tá morrendo, eu até anotei aqui, é uma citação. De que vale uma vida pela qual você não se pode morrer? De que vale uma vida pela qual não se pode morrer? Então... Bom, quando eu li isso eu fiquei um tempo pensando, né? De que vale realmente uma vida pela qual você não pode morrer? Claro que a interpretação disso, assim, no vazio é um pouco difícil, mas lendo o livro, essa frase ela se encaixa perfeitamente com tudo que o livro tem pra dizer. Esse vídeo tá ficando muito grande, tá com 20 minutos já. Eu acho que, assim, pra qualquer pessoa que lê o livro e queira falar com alguém, esse vídeo é bom. Vai servir pra alguma coisa, espero, né? Essa humilde contribuição que eu tô fazendo, espero que, enfim, tenha sido útil pra alguém. Espero muito que tenha sido útil pra alguém. Enfim, se você quiser falar sobre o livro, comenta ali alguma coisa. Deixa eu só dar uma olhada aqui no roteiro pra ver se eu não esqueci nada, então espere um segundinho, por favor. Só pra ver se eu falei tudo, se não faltou alguma coisa, porque eu não quero editar nada depois. Eu acho que eu falei tudo. Ah, só uma coisa, eu devia ter falado isso no começo do vídeo, mas enfim. Eu vou deixar o PDF desse livro aqui embaixo, na descrição. Eu vou tentar achar o PDF desse livro de graça. Caso você não queira comprar na estante digital, eu vou deixar o PDF do livro na descrição, tá? E aí você pode mandar pra alguém, você pode ler de novo, enfim, qualquer coisa. Eu vou terminar o vídeo por aqui, acho que eu falei o suficiente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, mas enfim, nem precisa dar like, porque provavelmente esse é o único vídeo que eu vou fazer pra esse canal. Então, é isso. É isso, basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido, obrigado por ter perdido 21 minutos da sua vida, espero que tenha sido útil pra alguma coisa. E é isso, tenha aí uma boa noite, bom dia, boa tarde. E muito obrigado por ter assistido. Até mais.